A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês neste áudio. Eu gostaria de compartilhar duas revelações que o Espírito Santo me deu no mês de outubro e no mês de novembro. Mas antes de eu estar passando essas revelações, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 12 até o 14, que diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Eu gostaria que todos prestassem atenção neste áudio, prestassem bem atenção nessas revelações e, se for possível, compartilha ela, porque essa revelação é um alerta. Jesus, ele está voltando, e se você puder compartilhar, Deus vai salvar muitas vidas. Muitas pessoas vão se levantar, porque estamos vivendo os últimos dias e muitas pessoas estão dormindo. Amém? Dia 14 de outubro, eu estava na minha casa, eram umas 2 horas da tarde. Eu coloquei um louvor para me ouvir. Ele estava ouvindo um louvor. De repente eu senti muita presença do Espírito Santo. E na mesma hora eu senti um desejo muito forte de ajoelhar e orar. Entrei para o meu quarto, dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. Eu confesso a todos que eu senti um desejo tão forte, eu senti uma sede tão forte de falar com Deus, que as lágrimas caíram. E de repente o Senhor me passa a ver umas coisas na visão, que eu gostaria que todos prestassem atenção e ouvissem essa visão. O Senhor me mostrou na visão um lugar alto. Eu senti o meu corpo meio impacto, os meus lábios encerrados. Quando o Senhor me tomou para me mostrar essa visão, era como se meu corpo estava sendo dominado e a minha boca estava totalmente selada. E o Senhor me colocou num lugar muito alto, aonde eu pudesse ver tudo aquilo que Ele ia passar para me mostrar. De repente consegui ver o mundo inteiro. Era como se fosse uma bola, e eu fosse um cisco entre aquele globo, entre aquele mundo. Aí era muita cidade. Então estava o mundo completo. Eu consegui ver ele por completo. E eu olhei e eu vi a minha cidade.
Aí eu comecei a presenciar na minha cidade umas coisas terríveis. E comecei a ficar assustada. Eu queria clamar o sangue de Jesus, eu queria falar com Deus, mas eu não conseguia, porque o meu corpo estava totalmente sem força. E da mesma forma que o Espírito Santo me colocou naquele lugar, parada, eu fiquei até o final da visão. Aí eu vi um forte vento, que ele vinha tomando de conta do mundo inteiro. E era uma ventania muito forte, uma tempestade, não era de chuva, mas era uma tempestade de vento. E o vento era tão forte que saía derrubando casas, saía derrubando árvores, carro virava. Aí eu comecei a ficar com medo, eu comecei a olhar aquilo ali, eu ficava querendo falar alguma coisa e não podia falar. E quando eu olhava, o vento vinha de uma forma tão forte que de longe eu avistava casas, prédios, carros, mercado, loja, poste, tudo caindo. Aí aquele vento ficava um vento forte que eu ouvia dentro do meu ouvido, passava por perto de mim. É um vento tão forte que eu sentia aquele vento entre meu corpo, como se tivesse assim, eu tivesse entre o vento, não sei explicar. Aí quando eu olhava, eu via muitas casas destruídas, prédio caído, carros virados de cabeça para baixo. E aquela destruição total. Aí eu olhava para minha cidade. Aí de repente veio como fosse um vulcão. Não sei explicar, um redemoinho muito forte. E esse redemoinho, ele veio numa velocidade tão grande que eu avistava longe ele engolindo as casas tudinho. E ele ia saindo, engolindo as casas, engolindo carro, engolindo árvores, prédio. Foi quando ele chegou na minha cidade, foi destruindo as casas. Ele foi arrancando as árvores. Eu conseguia ver as árvores saindo da raiz. Mas era muito rápido. Esse redemoinho, ele vinha numa velocidade muito forte, descontrolada. E eram muitas casas que ele saía engolindo. Aí eu comecei a ouvir vozes. Comecei a ouvir gritos. Não vi as pessoas. Aí eu fechei os olhos porque aquilo estava me deixando um pouco meio assustada. Eu fechei os olhos. Aí da mesma forma que o Espírito Santo me colocou no local, eu fiquei quietinha. Porque eu ficava assim meio assustada. Então não mexia pra nada, eu ficava quietinha, só vendo aquilo lá. Aí eu comecei a ouvir gritos, muitos gemidos. Eram uns gritos horríveis. Muito choro. Mas eu ainda abri os olhos e não conseguia ver ninguém. Olhava para a esquerda, direita e não via ninguém. Falei, de onde tá vindo esses gritos? E era muito grito, muito grito. Aí na mesma hora, quando eu vi aqueles gritos, aquele gemido de carro virando de cabeça para baixo, outros engolidos pelo vulcão, porque era um redemoinho misturado com a ventania muito forte mesmo. Mas não tinha chuva, era só ventania forte, muito forte.
Aí eu voltei em si. Aí quando eu voltei em si, que eu saí da visão, aí tudo que eu fazia era chorar. Chorar, chorar, chorar. Eu comecei a falar com Deus. Aí comecei a orar, a buscar a presença de Deus. Quanto mais eu buscava Deus, mais eu queria. Aí eu falava para Deus: Senhor, o que significa isso, Jesus? Que o Senhor me mostrou. Aí o Senhor falava para mim assim: grava um áudio, escreva tudo que você viu e fique na minha posição, porque ainda te mostrarei mais. Aí eu começava a questionar com Deus: Senhor, mas me fala o que significa, Senhor, me dá o discernimento. Aí o Senhor falava para mim assim: somente espere. Aí eu peguei e saí do joelho e comecei a orar, e comecei a falar, comecei a andar dentro da casa orando. Aí eu ia para um lado, ia para o outro, e orando, e falando em línguas. Aí eu ainda comentei com uma irmã, liguei para ela imediatamente, contei para ela a visão. Aí ela falou assim para mim assim: olha, essa visão é algo de ruim que vai acontecer no mundo e principalmente na nossa cidade. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas será que não é chuva que vai vir forte demais? Porque tá tendo muito sol quente, tá calor demais, pode ser um temporal de chuva. Porque até aí eu não tive o discernimento. Estava muito abalada e assustada. Aí ela falou assim: não. É algo ruim que vai acontecer no mundo. Fique na presença de Deus, na posição que Ele te chamou, que Ele ainda vai te mostrar algo. Aí se cumpriu o que Deus havia falado para mim. Quando eu estava angustiada ali, um pouco amedrontada, eu queria logo saber o que significava aquela visão. Aí a única voz que Deus falava para mim, que eu ficasse na posição que Ele me chamou, porque Ele ainda ia me mostrar ainda mais coisa. Aí Deus vai e usa esse vaso. Falou a mesma palavra que Deus havia falado no meu coração. Quando foi dia 4 de novembro, eu entrei dentro do meu quarto umas 5 horas da tarde. E eu senti assim um desejo muito grande de orar, de buscar a face de Deus. Muita vontade. Aí entrei dentro do meu quarto. Quando eu entrei dentro do meu quarto, eu senti o meu quarto muito claro. Eu senti uma claridade muito forte. Aí eu dobrei o meu joelho. Aí quando eu dobrei o meu joelho, eu falava com Deus. Era assim uma intimidade tão forte, como se eu estivesse vendo Deus ali, como se Ele estivesse ali do meu lado. Aí eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Aí eu senti que o Espírito Santo de Deus estava me tomando para me levar para outro lugar, mais alto, um lugar diferente. Aí eu comecei a falar em línguas estranhas e sentindo muito desejo de chorar. Aí de repente, quando eu abri os olhos, eu não estava no meu quarto. Eu estava num local que era como se eu fosse uma mosquinha muito pequenininha, porque eu estava num centro da terra, como se fosse a meu derredor fosse o mundo inteiro. E eu via minha cidade novamente. Aí eu conseguia ver o mundo todo
um mundo completo. E eu estava no meio. Como se eu estivesse ali só para prestar atenção àquilo que eles iam me mostrar. Que os anjos iam me mostrar. Aí, quando eu olhava os locais, havia muita cidade, era de noite. Havia milhões de cidades, muitas casas. É inexplicável. E eu via minha cidade também. Aí quando eu olhava, via a cidade, estava aquela iluminação linda, muito bonita, toda de luz acesa, aquela fonte de iluminação no mundo inteiro. Era muito lindo porque era muitas casas, era muita cidade, então todas juntas formavam uma coisa muito bonita, a beleza da luz. Aí quando eu olhava, de repente as casas, as cidades ia escurecendo, ia começando a escurecer. Aí eu começava a achar estranho aquilo lá. Eu olhava assim, ficava assim, vendo, e comecei a ficar olhando, prestando atenção. Aí eu olhava, eu via, tinha mais casas apagando a luz, com as luzes apagadas. Aí eu ficava impressionado com aquilo, eu falava, uai, mas por que aquela cidade está apagando as luzes? Tá ficando treva, tá ficando escuro. Aí quando eu fui tentar falar, eu não consegui. Meus lábios estavam tipo... Eu não sei, estava dominado, como fosse cerrado, sei lá, colado, não sei. Eu não tinha força para abrir a boca. Aí eu olhava, via mais da metade da cidade se escurecendo. Aí aquilo ali, comecei a ficar um pouco assustada. Quando eu avistei, bem longe, algo estranho vinha surgindo entre as cidades. Eu confesso a todos que eu senti um frio muito forte. Senti como fosse um medo, não sei, uma mistura de medo com uma frieza, como fosse um congelador aberto. Aí eu comecei a ficar pensando, olhando e querendo falar com Deus. Eu falava dentro de mim só, no pensamento, que é isso? Porque quando surgiu esse negócio estranho, eu comecei a ficar com medo, porque eu senti aquele frio. Era um frio muito forte. Muito forte. Uma sensação muito horrível. Aí, da maneira que esse algo ruim via atravessando o meio das cidades, as casas iam ficando escuras. Aí, quando eu avistei os olhos de novo, era uma caveira. Era uma caveira tão gigante, que não tinha fim. Aí vinha aquela caveira com uma capa muito enorme. A capa dela era tão grande que cobria muitas casas, cobria muita cidade, como se a capa dela cobrisse umas 700 mil cidades. Não tem como explicar. A capa dela era muito grande. Aí eu comecei a ficar assustada. E da maneira que ela ia escurecendo a casa, jogando a capa em cima das casas, mas eu senti aquele gelo
Aquele gelo horrível, de baixo para cima. Era como se você entrasse dentro de uma geladeira, fosse limpar aquele freezer, aquele gelo horrível, estranho. Aí eu olhava assim, eu ficava pensando, eu falava assim, ué, mas por que tá fazendo isso? Ficava pensando e falando. E aquela enorme vontade de sair dali, porque eu estava com muito medo. Eu estava muito assustada. Aí ela vinha passando, e aonde ela passava, a capa dela cobria as casas todas. E as casas iam se apagando a luz. Aquela cidade toda iluminada, aquele mundo que estava todo iluminado, foi escurecendo. Foi escurecendo e foi ficando tudo escuro, mas eu via as casas. Aí eu levantava a cabeça para cima para ver se eu conseguia ver o rosto, porque eu vi os braços, vi o corpo, mas eu não conseguia ver o rosto, porque a capa dela, onde botava a cabeça, era muito grande, muito enorme. Aí eu levantei a cabeça para olhar, não conseguia ver, era tudo treva, tudo. Era tudo escuro, só via a capa. Aí do pescoço para baixo era esqueleto. Aí quando eu comecei a olhar pro lado da esquerda, de umas casas que já estava com a luz apagada, aí eu olhava, eu via pedaço de corte de pano preto esticado na porta da sala, lá de fora, nos muros e nas janelas. Todas as casas que estavam escuras tinham um pedaço de pano estendido, esticado. Aí eu, em pensamento, eu falava para Deus: Senhor, o que significa isso, esses panos esticados nas janelas, nas portas, nas grades de fora, nos muros? Todas tinham um pedaço de pano esticado. Mas o Senhor não me falava nada. Ele ficava em silêncio. Eu continuei olhando. Aí de repente aquela caveira foi chegando mais para próximo do lado onde eu estava. Quando eu olhava, uma quarta parte desse mundo estava todo em treva. Ela tinha conseguido escurecer mais da metade do mundo que eu estava. Aí quando ela foi chegando assim, mais próximo a mim, eu olhava para trás, tinha centenas ainda de cidades acesas, muitas ainda, muitas. Eu olhava, não tinha fim, aquele mundo grande. Só que eu tinha a impressão que era menos quantidade do que as outras que estavam escuras. As que estavam escuras parecia ser mais quantidade. Aí quando ela foi chegando mais para perto, aí ela foi aumentando os passos, ela vinha mais rápido. Aí ela abriu os braços e jogou a capa. Quando ela abriu os braços, que ela jogou a capa, que ainda conseguiu escurecer mais da metade de outras cidades. Aí eu senti um impacto muito forte, um barulho muito estranho. Quando eu olhei, foi 2 espadas. Foi pá! Aí veio uma espada de um lado e do outro, em forma de um X. Caiu na frente dela. Aquela espada, quando eu olhei para aquelas espadas, eram umas espadas gigantes. Tudo era grande, só eu que era pequenininha, porque eram muitas cidades. Então,
quando eu olhei aquelas espadas enormes, muito gigante, muito gigante. Caiu assim, em frente à caveira, de uma forma como fosse um X, de um lado e do outro. Aí eu olhava para aquelas espadas, umas espadas como fosse da cor de ouro, uma mistura de ouro com reflexo do sol. Eu não entendia. Aí quando eu olhava perto da espada, na espada mesmo, aquele reflexo lindo de ouro, aí tinha mancha de sangue na espada. Aí eu fiquei assim, em pensamento, eu falava assim, o que significa? Meu Deus, tudo isso? Aí eu só ouvi a voz de Deus falar para mim assim, acalma, depois tu irás saber. Aí na mesma hora, quando aquela espada atravessou assim no meio da caveira, eu senti aquela caveira dar uns gritos horríveis. Ela dava uns gritos horrível. Era uma mistura de carro com avião, eletrodoméstico, criança chorando, cachorro latindo. Todo tipo de som que existe no mundo. Aí como se pegasse todo tipo de som que existisse e fizesse um som só. Era um som horrível. Era um som muito horrível. Eu sentia ela puxando a capa para um lado, puxando a capa para o outro. E assim, um pouco meio desesperada, querendo ir para um lado, ela queria ir para a esquerda, aí parece que não conseguia, queria ir para a direita, não conseguia, queria ir para frente, não conseguia por causa das espadas. Queria voltar para trás, não conseguia, e eu sentia ela muito meio desesperada, e aquele gritos horrível, uns gritos estranhos que nunca ouvi aqui na terra. Aí quando eu olhava, eu via ela se derretendo como fosse um pó, como se ela estivesse dissolvendo. Aí eu olhava, eu via dissolvendo, virando tipo fumaça, como fosse uma poeirinha, sabe? Não sei explicar. Aí ela foi sumindo e dando aqueles gritos. Ela puxava a capa para um lado, puxava para o outro, e querendo ir para a esquerda. Aí algo impedia dela ir, ela queria ir para a direita, algo impedia ela ir, até que ela sumiu, desapareceu. Aí quando ela desapareceu, quando eu olhei à minha direita, na parte que as casas não foram atingidas pela escuridão, aí tinha centenas de covas abertas. Muita cova. E tanta cova que não tinha como discernir quantas. Eu olhava assim, aquela terra vermelhinha. Eu falava, eu ficava pensando assim, mas por que tanta cova aberta? Aí eu comecei a chorar naquela visão. Porque era uma quantidade muito grande. Não tinha fim de cova aberta. Aí eu comecei a chorar, assim, tudo que eu fazia era chorar na visão. Quando eu vi aquelas covas abertas, eu senti muito desejo de chorar. Me deu uma angústia muito forte, uma tristeza. Aí quando eu olhava para o outro lado, eu via o número. Eu fiquei sem entender. Eu vi o número de 2016, como fosse ele estava entre os ares. Eu olhava assim para cima e via. Só que o 6 estava virado de cabeça para baixo. Aí eu olhava assim, eu via direitinho, 2016. Só que o 6 ele estava de cabeça para baixo. Eu fiquei sem entender por que aquele 2016 estava de cabeça para baixo, o 6. Aí naquela mesma hora,
eu comecei a ter um pranto de choro na visão, eu voltei em si. Aí quando eu voltei em si, eu já estava chorando no meu quarto. Eu já estava no pranto de choro. Tudo que eu só fazia é chorar e falar em línguas, chorar e falar em línguas. Eu me recordo que eu senti uma unção tão forte de Deus na minha vida, que eu saí correndo no meu quintal umas 30, 40 vezes, rodando meu quintal de braços abertos, falando em línguas estranhas. Mas era uma língua estranha, diferente, que eu nunca tinha falado. E eu clamava muito pelo Brasil. Eu começava a clamar o sangue de Jesus pelo meu Brasil e pelo mundo. Meu esposo disse que eu ficava de braços abertos, rodando o quintal e falando uma língua estranha muito linda, diferente das que eu falo. Amados, o impacto foi tão forte, a presença do Espírito Santo de Deus foi tão forte, que eu fui segurada por uma irmã. Essa irmã me deu água com açúcar e ela não conseguia me ouvir, porque tudo que eu só fazia era chorar e falar em línguas, chorar e falar em línguas. Aí isso passou das 4 até as 9 horas. Aí depois de 1h30 que eu saí da visão que Deus tinha me mostrado, eu fui me acalmando e voltei em si. Aí passei a revelação para ela. E o pastor estava na minha casa, comentei a visão para ele. E nessa noite, eram as 9 horas, eu não consegui dormir. Tudo que eu queria era só joelho. Tudo que eu queria era ficar de joelho. Era uma sede tão forte que eu tinha de orar, de buscar a presença de Deus, que eu passei a noite toda orando. Eu não jantei. No outro dia eu não quis tomar café. Eu não quis almoçar. E nem quis sair do meu quarto. Era como se eu estivesse saciada. Não tinha fome. Era como se Deus ele quisesse que eu só buscasse a presença dele. E foi o que eu fiz. Eu fiquei 2 dias assim, cheia do Espírito Santo, com muita unção de Deus. Quando foi depois dos 3 dias que eu tive a visão, eu dobrei meu joelho novamente e orei. Eu falei com Deus, Deus, o Senhor me deu 2 visões. Me dá um discernimento, Senhor. Isso quer dizer, meu Pai, com essas visões? Aí o Senhor falava para mim assim. O Senhor falava para mim, filha, grava um áudio e repassa esse áudio para muitas pessoas. E manda dizer que eu estou à porta. Eis que estou voltando. Ramassa, ramasso, brincanta, ramasso, minicanta, ramassai. 2016 será ano difícil, ano de prova, de lágrima, de dor e de gemido. É necessário que muitos venham se acordar, muitos estão dormindo. Vai, Deus falava isso para mim, o Espírito Santo falava para mim, filha, você viu? Aquelas casas todas em luto. Eu falava assim, Deus falava assim. Pois então, filha, 2016 será o ano de maior colheita. Ramaço minicanta de todas as histórias. Ramaço minicova, lamaço minicai. Será o ano de maior colheita.
vou colher muitos. Aqueles que não vão aguentar as lutas. Aqueles que não suportavam eu colher, vou fazer a maior colheita como nunca ouviu falar. Aí ele falava para mim, e será também a maior ceifa que o diabo vai fazer em 2016. Vai ser o ano que o diabo mais vai ceifar, esse 2016. E muitos que clamam por mim, muitos que diz que tem eu em sua presença. Estará nesta lista. Porque está levando a minha obra de qualquer jeito. Estão servindo a dois senhores. Canta, e eu não divido os meus. Aí o Senhor falava para mim assim, filha, você viu a caveira? Eu falava assim, Jesus, é a morte. Vou eu fazer muito racha, rabaço, minicanta, vou permitir, racanta, labaço, minicai. Grande tragédia no mundo inteiro, arabaçu, anda, labachai. Será várias tragédias de todas as formas no mundo inteiro que vai acontecer por minha permissão. Aí eu começava a chorar quando eu via Deus falar isso. Aí ele falava pra mim, se você viu a espada? Eu falava assim, Deus. A espada será eu cortando o laço com os meus ramacharacanta. Porque os meus escolhidos não será tocado. Rebaço minicova, labaço minicanta. Vou eu dar livramento para os meus escolhidos. Os escolhidos que eu preparei. Ramacharacanta, rabaço minicai. Para ser os mensageiros de última hora. Ramaço minicanta. Vou eu conservar em vida, porque vou eu usar nesses últimos dias. Ramacharabacanta. Aí o Senhor falava pra mim assim, você viu as covas? Eu falava assim, vi, Senhor. As covas estão abertas. Ramacharabacanta, labassuminicai. Amado Senhor, manda falar pra ti, desperta tu que dorme. Porque esse 2016 Ramachurianda Ramachuminikai será o ano difícil, será o ano de lágrimas, será o ano de dor. O que se ouvirá, Ramacha, Rabacha, Ramaramaçuminicanta. O que se ouvirá nas televisões, nos rádios, só vai ser tragédia, Ramaçuminicanta. Oh, Espírito Santo de Deus, amado, vamos buscar a face de Deus. Jesus está às portas. Jesus, ele está à porta, aleluias. De outubro para novembro foi a maior tragédia de morte que se ouviu falar na minha cidade. Em outubro eu tive essa visão, em novembro e vi a minha cidade. Foram muitas mortes, muitas mortes. Nunca se ouviu falar nessa cidade. Muitas coisas ruins aconteceram na minha cidade. Eu quero te dizer, ore por tua cidade. Ore pelo teu país. Ore por tua família. Busque mais e mais a presença de Deus.
Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando. Acontecerá muitas tragédias neste mundo. Acontecerá muitas tragédias que nem o povo vai entender. Ramassuminicova, labassuminicanta, rabachai. Arraideassumicanta, labacha, rabassumicova, rabassuminicanta. No meio da música, rabacha, ramana, suricova, labassuminicanta. No meio da música, gospel, recanta, tchau, rabacha, ramana, suminicanta. Eis que vão perder, rabachuriana, labacha, ramana, canta. Um grande talento, rimachuriana, rabassuminicanta, que ficará na história. Rabachuriana, o Senhor vai tomar nos seus braços. Oh, iria, suria, idea, suminicanta, lava, suminicanta. Oh, riticava, raba, surianda, raba, samanacanta, lava, suianda, rabachai. Haverá muitas fomes em vários lugares, rima, suminicova, lava, suminicanta. Haverá guerra por comida e por água, rabachuriana, lava, saracanta, lava, sai. Haverá vários acontecimentos de enfermidade, de doença. Doença que nunca se ouviu falar, rabachuriana, rabachacanta, rabassuminicanta. Os aviões vão perder os controles, ramachuminicanta, haverá muitas tragédias. Oh, richeremassuminicova, ramacharamacanta, ramassuminicai. Haverá muitos escândalos no meio do povo de Deus. Ai, deracharaiko, ramassuminicanta. Pessoas grandes haverá fazer escândalo no meio do povo de Deus. Mas é necessário que isso se aconteça, porque estou à porta e bato. Oh, rebaixa, ramassuminicanta. Acontecerá que o dinheiro não se multiplicará, mas vai faltar, ramassuminicova, labassuminicai. Oh, ideaço, idecai, ideaço, minicova, labaço, minicanta. Será 3 anos de tragédia, será 3 anos de sofrimento. E tu, igreja, rabaço, minicanta, te prepare, porque o próprio Deus descerá para te buscar, ramacho, minicanta. Quando o Senhor me mostrava os 6 virados de cabeça para baixo, ramaço, viganda, labachai. Virando 6 para baixo se torna um 9. Busca a presença de Deus. Temos pouco tempo. Temos pouco tempo, igreja. Vamos buscar a face de Deus, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele bate todos os dias. Rai.